Fala pessoal do canal Compartilhar para Vencer, aqui João Carlos Espíndola, direto do Que Concursos, do site de questões Que Concursos. Nós vamos resolver 50 questões de direito constitucional, questões da banca VUNESP. Fica comigo, se você tem o costume de fazer anotações, pega aí papel e caneta, pausa o vídeo, tenta resolver a questão. Eu vou aqui resolver questões apenas da banca VUNESP, por quê? Porque a banca VUNESP, ela é a organizadora do concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Historicamente, é a VUNESP quem realiza aí o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tá bom? Por isso eu vou fazer aqui somente questões da VUNESP. Não quer dizer que esse conhecimento não possa ser aproveitado para outros concursos de outras bancas. Pode ser aproveitado, mas eu sempre recomendo você resolver questões do seu concurso, primeiro da sua banca e depois você realiza de outras bancas, tá? Mas eu repito, não quer dizer que não sirva para outro concurso, pessoal. Serve porque o conhecimento é sempre conhecimento. O que acontece? Matemática é sempre matemática. Agora, o jeito como a banca cobra, isso aí muda, é claro. O CESP, SEBRASP tem um jeito de cobrar, a FCC, às vezes a VUNESP gosta de cobrar mais um tópico do que a FCC, mas não quer dizer que o conhecimento não possa ser aproveitado, tá bom? Então nós estamos aqui com 50 questões de direito constitucional, questões da banca VUNESP, questões atualizadas, questões super recentes. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de injunção. Pessoal, o mandado de injunção é um remédio constitucional que está lá no artigo 5º da Constituição, assim como o mandado de segurança, o habeas data, o habeas corpus, a ação popular. Vamos ver aqui qual é a alternativa que se encaixa no mandado de injunção. Letra A, para anular ato lesivo ao patrimônio público. Olha, falou de anular ato lesivo ao patrimônio público, não é mandado de injunção. O mandado de injunção é quando tem a falta de uma norma regulamentadora. Por exemplo, a Constituição fala lá, por exemplo, que precisa ter uma lei para disciplinar o direito de greve. Aí não tem essa lei, até teve um caso desse, né, que entraram com uma ação lá no STF, o STF decidiu que até que haja uma lei regulamentando o direito de greve, dois servidores públicos, tá? Nesse caso, os servidores públicos poderão exercer o seu direito de greve nos termos da CLT, nos termos da consolidação das leis do trabalho, do mesmo jeito que um funcionário público faz de uma empresa privada. É para isso que serve o mandado de injunção. Então não é a letra A, como diz aqui, para anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Isso aqui é o caso clássico de ação popular, sim ou não? Olha só, o artigo 5º é o inciso 73, né? Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Para quê? Que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Salvo comprovada má-fé, porque se ficar comprovada má-fé, vai aí sim incidir nas custas judiciais e no ônus da sucumbência, e no ônus da sucumbência. A sucumbência é quando a pessoa perde a ação, tá? Então aqui, se não houver má-fé, se houver, vai sim incidir. Então não é ação popular, tá? Não é o caso de mandado de injunção, como disse aqui a questão, porque a questão quer saber um caso de mandado de injunção. Olha aqui a alternativa B, para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Isso aqui é o mandado de segurança. É o mandado de segurança que serve para proteger direito líquido e certo. Não é também o mandado de injunção. Deixa eu ver se eu acho aqui sobre o mandado de segurança. Deixa eu pesquisar aqui com vocês aqui, olha. Mandado de segurança.
Olha, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não aparado por habeas corpus ou habeas data, tá? Então a gente já viu que lá é mesmo o mandado de segurança. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, tá? Então isso aqui é mesmo o mandado de segurança. Vamos ver a letra C? Sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, podemos marcar. É a letra C, tá? É a letra C. Vamos ver a letra D. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou de bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Pessoal, isso aqui é o habeas data, tá com cara de ser habeas data, tá ou não isso aqui? Olha só. Cadê o habeas data? Deixa eu ver aqui, olha só. Isso aqui tá com cara de ser habeas data. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registro ou de bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. E olha só a linha B desse inciso. Para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo, que vai ser justamente aqui a alternativa E. Para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo judicial ou administrativo. Como a banca pediu aqui sobre o mandado de injunção, nós ficamos realmente com a letra C, porque a letra C falou ali, né, sobre a falta de norma regulamentadora. Portanto, realmente aqui é a letra C. Vamos para a questão de número 2. Olha, essa questão de número 2 caiu para o cargo de escrevente no concurso de 2023, tá? Agora eu não me lembro se foi para o concurso da capital ou da Grande São Paulo, mas foi aqui no concurso de 2023, eu realmente não me lembro. Considere que João é trabalhador rural e obteve a informação de que a sua empresa empregadora apresentou ao sindicato da categoria profissional proposta de acordo coletivo para reduzir o salário dos funcionários, bem como regular alguns temas da relação de emprego. Então, houve essa proposta de acordo coletivo para reduzir o salário dos funcionários e regular alguns temas ali. Aí o João, ele ficou ali em dúvida, né? E aí ele procurou o sindicato para obter informações sobre a proposta de acordo e sobre os direitos sociais que a Constituição Federal lhe assegura. Com base nessa situação hipotética e no disposto na Constituição, é correto afirmar que... Então, pessoal, o João, ele ficou em dúvida, né? Ora, vai reduzir o salário... Tem alguns temas aí da relação de emprego que me interessam, vou procurar o sindicato. E aí o sindicato, ele respondeu ali algumas coisas para o João, e essa resposta, claro, tem de estar de acordo com a Constituição, porque aqui falou assim, olha, é correto afirmar, tá vendo? Então a banca quer a alternativa correta. O acordo não precisará dispor sobre o aviso prévio dos trabalhadores, pois a Constituição já assegura que este será proporcional ao tempo de serviço e não inferior a 15 dias. O fato aqui não é nem sobre dispor ou não sobre aviso prévio, porque realmente isso aí já está disposto na Constituição Federal. O problema aqui é o prazo, né? Aviso prévio inferior a 15 dias. Olha, o aviso prévio tem que ser de no mínimo 30 dias, tá? Aviso prévio, vou até pesquisar aqui com vocês aqui, eu estou com o PDF atualizado. Aviso prévio, olha isso aqui, olha. São direito dos trabalhadores urbanos e rurais, tá? Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias. Lembrando que esse PDF aqui está super atualizado, eu peguei hoje aqui no site do Planalto. Então, a alternativa A está errada, tá? No mínimo 30 dias o aviso prévio. Então, é esse aqui o motivo da letra A está errada. Vamos para a letra B. A Constituição não estipula a proteção do emprego rural. Não, é claro que estipula sim, tá? A proteção do emprego rural em face do processo de automoção. Até porque o que a gente mais vê é no agronegócio a automoção cada vez mais forte. No meio rural, no agronegócio,
cada vez mais máquinas industriais super inteligentes, super equipadas e tudo, e que faz praticamente tudo, né? Planta, colhe, processa todo o alimento ali que é produzido no meio rural e tal. Então, o que mais a gente tem é isso. No agronegócio são máquinas extremamente inteligentes, extremamente automotivas, eu vou falar assim, porque que falou automoção, mas quando fala automoção é no sentido do maquinário automático, né? Devendo esse tema ser regulado no acordo coletivo, não. A Constituição protege sim, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, tá? Então eu vou até colocar aqui, olha, automoção, olha só, automoção, acho que eu não achei aqui, proteção, deixa eu colocar aqui, proteção em face, aqui ó, proteção em face da automoção na forma da lei. Então é sim assegurado aos trabalhadores urbanos e rurais essa proteção em face da automoção na forma da lei. Olha a letra C, pessoal. A Constituição já assegura a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Será que isso é verdade? Olha só, desde o nascimento. Vamos ver se é verdade? Olha só, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escola. Está aqui o nosso gabarito. É esse o nosso gabarito. Agora veja a letra D. A proposta de acordo coletivo não poderá ser aceita, pois a Constituição Federal veda a redução do salário. Não. A Constituição Federal, ela de fato veda a Constituição do salário, salvo o acordo coletivo, né? Salvo o acordo coletivo. Nos casos de acordo coletivo, aí é sim possível, tá? A redução do salário. Olha só, irredutibilidade do salário são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Se tiver convenção, se tiver acordo coletivo, é sim possível que haja a redução do salário. Então, essa letra D aqui está mesmo errada. E a letra E? A Constituição assegura que, caso seja concedido seguro contra acidente de trabalho e este seja custeado pelo empregador, a conduta excluirá a responsabilidade deste por indenização em caso de culpa. Nesse caso aqui, meu amigo, minha amiga, se houver dolo ou culpa do empregador, ele poderá sim ser responsabilizado, tá? No caso de dolo ou culpa, além da indenização normal que tem, o empregador ele pode sim ser responsabilizado. Deixa eu colocar aqui dolo ou culpa para a gente encontrar mais rápido aqui. Olha só, já estava aqui, seguro contra acidentes do trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Então, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, seguro contra acidente de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Então, essa questão aqui está errada, beleza? Então, realmente, o gabarito aqui, olha, é a letra C. A Constituição já assegura a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Vamos aqui para a nossa questão de número 3. Caiu na Prefeitura de Palmas, 2023, Guarda Metropolitano. Assinale a alternativa que contempla uma hipótese em que um guarda municipal, observa, poderia adentrar em uma residência sem o consentimento do morador e sem que esteja violando a Constituição Federal. Aqui trata claramente da inviolabilidade do domicílio. A gente sabe que, em regra, o domicílio, a casa, é asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo nela penetrar, salvo o consentimento do morador, ou ainda em caso de desastre, né, para prestar socorro, em caso de flagrante delito, ou durante o dia por determinação judicial. Então, salvo essas hipóteses aí, a casa é asilo inviolável do indivíduo. E muitos outros lugares também são considerados como casa, como um quarto de hotel, um escritório de advocacia, outros
locais também são considerados como casa. Não apenas a casa mesmo ali da pessoa, tá bom? Vamos lá. Durante o dia ou a noite, com a intenção de prender um criminoso, sobre o qual teve notícia que estaria residindo no local. Aqui foi o seguinte: alguém chegou para o guarda municipal e noticiou a ele que ali na casa há um criminoso. E aí esse guarda municipal pode adentrar essa residência para prender um criminoso que ele teve uma notícia? Não, é claro que não. Durante o dia, apenas com determinação judicial. Não é que ele teve notícia. É claro que se há uma fundada suspeita, se eu não me engano, mas isso aí já é uma tese de jurisprudência e tal. Nós não vamos entrar aqui muito nessa situação não, tá? Vamos ficar aqui na letra da Constituição Federal. Durante o dia, com autorização do delegado de polícia. Ora, delegado de polícia não tem competência para determinar que se viole o domicílio, a casa de ninguém. Então não pode não, tá? Por ordem do delegado de polícia, não. Tá? Se fosse aqui por ordem judicial durante o dia, aí sim. Tá? E a questão ainda continua dizendo que para investigar uma denúncia de que no dia anterior teria ocorrido um caso de violência familiar. Aqui a questão, ela tentou nos induzir, dizer para a gente assim, que havia aqui um flagrante de delito, não é? Mas não é o caso aqui não, tá? Durante a noite, para dar apoio a policiais civis para cumprir um mandado de prisão regularmente expedido contra um réu ordenado pela Justiça. Observe que essa dava para marcar a letra C se a gente tiver aqui um pouquinho desavisado. Sabe por quê? Porque fala que tem um mandado de prisão regularmente expedido contra um réu condenado pela Justiça. A gente entende aqui que há um mandado expedido por um juiz, por uma autoridade competente. Esse mandado ele foi regularmente expedido contra um réu condenado pela Justiça. Mas o problema aqui é que é durante a noite e mesmo com mandado judicial de um juiz competente e tudo mais, apenas durante o dia, à noite não. Então só nos resta aqui o gabarito como letra D, a gente pode até marcar o gabarito, durante o dia ou a noite, se na residência estiver ocorrendo um flagrante delito, ou no caso de um desastre, ou ainda para prestar socorro. É claro que se há um caso de desastre para prestar socorro, eu não vou esperar que amanheça o dia para socorrer alguém. Eu vou lá invadir a casa da pessoa para prestar esse socorro para a pessoa. E aqui fala também se na residência estiver ocorrendo um flagrante de delito, tá bom? Que é quando está acontecendo um crime ali. Olha, o flagrante delito, ele é disciplinado pelo Código de Processo Penal, que vai falar quando que há flagrante delito. Mas aqui não é o caso, a gente não precisa se preocupar com esses conceitos do processo penal, que há flagrante delito, por exemplo, quando a pessoa está lá cometendo ato, ou quando a pessoa ela é encontrada com objetos que levam a crer que ela cometeu o ato. Tem um monte de conceitos lá no processo civil, no processo penal, Código de Processo Penal, mas aqui não é o caso. Basta aqui o conhecimento da Constituição Federal. Aqui são questões de direito constitucional. Se na residência há um flagrante delito, a pessoa entra. Por exemplo, o cara está lá espancando uma mulher. A mulher está lá gritando por socorro, pelo amor de Deus, meu marido está tentando me matar. Ora, a pessoa está gritando, olha, pelo amor de Deus, o cara está tentando me matar, está esfaqueando a pessoa. É claro que esse guarda municipal vai invadir a casa da pessoa para proteger ali aquela mulher que está numa situação de flagrante violência. Aqui há um flagrante de delito, né? Uma tentativa de feminicídio. Se é que o homem ali ainda não matou a mulher, nesse caso que eu estou exemplificando aqui, mas há uma tentativa de homicídio qualificada pela tentativa de feminicídio, porque o feminicídio não é um crime, né? O feminicídio é uma qualificadora do homicídio, que agrava ainda mais o homicídio. Então aqui há um flagrante de delito, aí sim, flagrante de delito, desastre ou ainda para prestar socorro, não importa se é de dia ou se é de noite, o guarda municipal vai poder invadir. Olha aqui, outra questão que caiu para o TJ São Paulo escrevente no ano de 2023, tá? Também não me lembro se essa questão caiu na prova da capital ou na prova da Grande São Paulo, mas foi em 2023.
Assinale a alternativa que contempla penas admitidas nos termos da Constituição de 88. Então nós sabemos que existem algumas penas que a Constituição Federal de 1988 ela veda taxativamente, categoricamente, que não podem ocorrer essas penas no nosso ordenamento jurídico. Uma delas é a pena de banimento, a pena de caráter perpétuo, a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Cassação de direitos políticos também não pode, tá? Tem a suspensão, mas a cassação não. Tem a perda de direitos políticos e a suspensão dos direitos políticos, mas não há a cassação. Tem a prestação social alternativa, mas não tem a pena de trabalhos forçados, ainda que seja em caso de guerra declarada. Não existe pena de trabalhos forçados no nosso ordenamento jurídico. Dessa forma, a gente fica com a letra B. Existe no nosso ordenamento jurídico, aliás, existem no nosso ordenamento jurídico as penas de privação da liberdade e de interdição de direitos. Essas sim existem. As demais aqui, uma ou outra está errado. Por exemplo, a letra A. Suspensão de direitos. Existe? Sim. Agora, só que aqui tem, olha, pena de caráter perpétuo. Essa aqui não tem. Olha na letra C. Pena de morte em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. É verdade. Mas não tem aqui a outra parte, olha. E cassação de direitos políticos. Olha só na letra D. Perda de bens, é verdade, temos a perda de bens, mas não temos a pena de banimento. Olha na letra E, prestação social alternativa. É verdade, existe essa pena de prestação social alternativa, mas não existe a pena de trabalhos forçados em caso de guerra declarada e nem em caso nenhum. Não existe essa pena. Portanto, o nosso gabarito mesmo é a letra B, que fala de privação da liberdade e de interdição de direitos. São duas penas que existem no nosso ordenamento jurídico. A questão de número 5 também caiu na prova do TJ São Paulo 2023, prova da VUNESP. Vamos ver o que nos diz a questão. A autoridade municipal, no período noturno, pretendia fazer uso temporário de propriedade particular pertencente a Joaquim, diante de uma situação de real de iminente perigo público. Olha isso aqui. Situação real de iminente perigo público. Mas Joaquim recusou, sustentando a inviolabilidade de domicílio, muito embora domiciliado em outro imóvel. Sobre a situação narrada, assinale a alternativa correta à luz da Constituição Federal de 1988. Então aqui é o texto constitucional. Veja, realmente existe a inviolabilidade do domicílio. O domicílio ele é inviolável, a não ser naqueles casos que nós já vimos. Só que também, pessoal, há outros casos, há outras exceções na Constituição Federal em que uma propriedade particular ela pode ser violada. E é justamente nesse caso aqui, diante de uma situação real de iminente perigo público, né? Uma autoridade pública, ela pode fazer uso temporário de uma propriedade particular diante de uma situação real de iminente perigo público, como diz aqui a questão. E veja bem, só que nesse caso, se houver algum dano àquela propriedade, se houver algum dano àquela casa, aquele terreno, aquela propriedade particular, né? Haverá uma indenização ulterior, uma indenização posterior, se houver dano. Quer ver, veja, agiu corretamente a autoridade municipal, pois o iminente perigo público autoriza a utilização da propriedade particular, mediante indenização ulterior, se houver dano. É verdade, aqui já é o nosso gabarito, olha. Já é o nosso gabarito, quer ver? Olha aqui, olha. Ulterior, olha aqui. Ulterior. Se houver, olha aqui. No caso de iminente perigo público, olha isso aqui. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Então realmente é o nosso gabarito ali, a letra A. Por que a letra B está errada?
A Constituição equipara para fins de proteção, propriedade e casa, não admitindo o uso temporário de propriedade. Deixa eu ver isso aqui. A Constituição equipara para fins de proteção, propriedade e casa, não admitindo o uso temporário de propriedade particular. É claro que isso aqui está errado, né? Sinceramente, eu não sei se eu estou lendo aqui errado, engolindo as vírgulas, mas sinceramente, isso aqui está errado, né? A Constituição equipara. Entendi. É assim. A Constituição equipara, vírgula, para fins de propriedade particular, vírgula, propriedade e casa. É como que isso aqui não existisse, olha. É como que isso aqui não existisse, né? Aí a gente falaria assim, ó. Quer ver? Veja bem. É como se isso aqui não existisse, a gente falasse assim, olha. A Constituição equipara, o equipara existe, tá? É assim, ó. A Constituição equipara propriedade e casa, não admitindo o uso temporário de propriedade particular. No sentido de que, se eu tenho uma propriedade, essa propriedade ela é equiparada a uma casa e dessa forma não pode violar a propriedade particular. É isso que a letra B está dizendo. Não é que está errado dizer que uma propriedade particular e uma casa seria equiparada, porque, por exemplo, uma casa, ela é uma propriedade particular? Pode ser. A minha casa é uma propriedade particular. Nesse momento eu estou na minha casa e a minha casa é uma propriedade particular. Ela é minha e da minha família. Só que é possível usar a minha casa no caso de iminente perigo público, garantida a indenização ulterior se houver dano. Então o erro aqui não é dizer que uma propriedade, que uma casa não possa ser uma propriedade particular, mas sim dizer que não pode usar. É claro que pode usar, né? Se houver o iminente perigo público, vai poder usar. Então a letra B disse assim: a Constituição equipara, vírgula, para fins de proteção, vírgula, propriedade e casa. Então a letra B disse isso: propriedade e casa são equiparadas pela Constituição, não admitindo o uso temporário de propriedade particular. É claro que está errado. Letra C: é autorizado o uso da propriedade, mas Joaquim fará jus à indenização decorrente do uso, mesmo não ocorrendo dano à propriedade. O erro aqui é que a Constituição Federal ela é muito clara ao dizer que essa indenização só vai acontecer se houver dano. O próprio Código Civil diz isso, que aquele que causa dano tem o dever de indenizar. Se não houve dano, não há por que ter indenização, simplesmente pelo uso da casa ali, da propriedade particular, pela administração pública em caso de iminente perigo público. É claro que não vai haver dano. Pessoal, um exemplo muito claro disso aí, de iminente perigo público e de se usar uma propriedade particular, um exemplo muito bom, é no caso de atirador de elite. Por exemplo, está acontecendo um sequestro, um cárcere privado, com refém e tal, né, num prédio. Aí um atirador de elite, ele se posiciona num prédio que está em frente, tá? E aí ele fica lá mesmo no apartamento, dentro do quarto ali do casal, do quarto particular do casal, do quarto íntimo ali do casal, né? Usando aquele quarto para poder atirar naquele criminoso que está ali com aquele refém. É um caso de iminente perigo público e que está usando o quê? Está usando uma propriedade particular, garantindo ao proprietário uma indenização ulterior se houver dano. Vamos supor ali que o atirador de elite, sei lá, sem querer derrubou um quadro, peitou ali, ele tentando se adequar ali ao ambiente para colocar a sua arma, para poder neutralizar ali aquele criminoso no caso de iminente perigo público. Vamos supor que ele tropeçou, derrubou um quadro que tinha ali um valor para a pessoa, né? A pessoa pagou ali, era um quadro de arte caro e tal, e mesmo que fosse barato, a pessoa pagou ali 20 mil reais naquele quadro. Ora, houve um dano. Houve um dano, claro que houve um dano. Então essa pessoa deverá ser indenizada, porque foi um agente público, no caso de iminente perigo público, o atirador de elite,
se posicionando ali para tentar neutralizar aquele criminoso ali, aquele potencial criminoso, vamos falar assim. Pessoal, por que eu falo assim? Eu sei que muitos de nós, a gente não gosta muito quando fala assim, olha, o suspeito fez alguma coisa. É que a Constituição diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É por isso que até a mídia fala o suspeito. Não é porque a pessoa, eu entendo assim, que não é porque a pessoa quer passar a mão na cabeça de criminoso. Eu acho que não é. Eu acho que é para se precaver de processo, sabe? Para evitar que a televisão seja processada porque falou que era o cara, o culpado. Às vezes a gente fala assim, João, mas tinha uma imagem, mas mesmo assim precisa de um julgamento, precisa do devido processo legal para que aquela pessoa seja considerada culpada. Então veja bem, então tá ali aquele atirador de elite para neutralizar aquele potencial criminoso, aquele suspeito que está ali, e aí esse atirador de elite derruba ali o quadro da pessoa, haverá uma indenização ulterior porque houve ali um dano, né? Aí claro que vai ser investigado e tudo mais para saber, e aí pode ser que haja realmente essa indenização se ficar comprovado que decorreu do ato ali daquele atirador de elite, nesse caso específico que eu estou falando aqui. Letra D. A Constituição Federal somente autoriza o uso de propriedade particular pelo poder público no período diurno. Não, é claro que não. Se há iminente perigo público, aí a Constituição não vai falar assim, olha, é de manhã, é de tarde, é à noite. Não fala, só fala assim, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário a indenização ulterior se houver dano. É isso que a Constituição fala e nada mais do que isso. É permitido o uso da propriedade e, diante da situação emergencial, não há a previsão de indenizabilidade ulterior. Nós já vimos que há, portanto, a letra C, né? É autorizado o uso, é a letra C. É autorizado, cadê? A letra A, nós marcamos. Agiu corretamente a autoridade municipal, pois o iminente perigo público autoriza a utilização da propriedade particular mediante indenização ulterior se houver dano. Vamos para a próxima questão, a questão de número 6, sobre as ações constitucionais previstas no artigo 5º da Constituição Federal de 88, assinale a alternativa correta. Associação, vamos lá, também caiu na prova do TJ São Paulo, essa questão aqui, olha, prova do TJ São Paulo, deixa eu ver se eu pego aqui uma outra marcação, essa aqui, vamos lá, caiu também na prova do TJ São Paulo 2023. Associação legalmente constituída e em funcionamento há 2 anos detém legitimidade para propor mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados. Pessoal, aqui já é o gabarito. Por quê? Porque a Constituição Federal vai dizer que a associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano detém legitimidade para propor mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados. João, mas aqui fala 2 anos. Sim, a Constituição diz em funcionamento há pelo menos 1 ano. Quer ver? Vamos aqui, olha. Pelo menos 1 ano. Olha o que diz aqui. Deixa eu procurar aqui. Pelo menos. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Aqui, olha. Deixa eu ver aqui. Em defesa dos interesses de seus membros, eu comi alguma coisa aqui. Ah, é aqui em cima aqui, ó. É porque começa aqui, olha. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Lembrando que essa exigência de funcionamento há pelo menos 1 ano é para a associação.
Não é para organização e entidade de classe, tá? É apenas para associação. Quer ver? Veja. Tem legitimidade para propor o mandado de segurança coletivo, o partido político com representação no Congresso Nacional. Quer dizer, se tem lá no Congresso Nacional um deputado ou um senador, já tem representação no Congresso Nacional, tá? Aí pode impetrar o mandado de segurança coletivo. A letra B, que é a linha B, organização sindical, entidade de classe, essas aqui, elas não precisam estar legalmente constituídas em funcionamento há pelo menos um ano, tá? Funcionamento há pelo menos um ano. Você fala, João, mas não tem que estar legalmente constituída? Sim, mas eu estou falando do funcionamento há pelo menos um ano. Isso aqui é para associação legalmente constituída, tá? Então, ela tem que ser legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. São os dois critérios ao mesmo tempo para a associação. Legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Vamos ver o que a Constituição fala. Vamos ver o que a questão fala. A associação legalmente constituída e em funcionamento há 2 anos detém legitimidade para propor mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados. Isso aqui é verdade, olha. Tá certo, por quê? Porque falou legalmente constituída e falou em funcionamento há 2 anos. Ora, se essa associação ela tem 2 anos, concorda comigo que ela já tem pelo menos um ano de funcionamento? Porque ela tem 2, se ela tem 2, ela tem mais de 1. Se ela tem 2, ela tem pelo menos 1. Se ela tivesse 100 anos de funcionamento, é claro que ela teria pelo menos um ano. Por isso que o gabarito é a letra A, foi pegadinha mesmo isso aqui. Muita gente errou essa questão. Eu confesso que essa aqui eu errei na prova, tá? Confesso para vocês. A letra B, é admissível habeas data na hipótese de inviabilidade do exercício de direitos por falta de norma regulamentadora. Nós sabemos que essa inviabilidade do exercício de direitos por falta de norma regulamentadora é o caso de mandado de injunção. Mandado de injunção. Nós até já respondemos aqui uma questão hoje, tudo bem? Sobre isso, agora há pouco, é o caso de mandado de injunção, não é habeas data. Habeas data é para obter informações, para obter certidões ou para retificar dados, não é verdade? Letra C. O autor da ação popular, atuando de boa-fé, é isento do pagamento de custas, mas está sujeito ao ônus da sucumbência. Nós já vimos hoje também, numa outra questão que resolvemos lá no começo, que se existe a boa-fé, o autor da ação popular, ele estará isento tanto do pagamento de custa, como também do ônus da sucumbência. Não vai pagar se houver boa-fé. Agora, se houver má-fé, aí sim ele incidirá sobre ele o pagamento de custas e também o ônus da sucumbência, tá bom? Mas aqui houve boa-fé, então nesse caso não há. Letra D. Mostra-se cabível habeas data para acesso e retificação de informações contratuais do impetrante constantes em empresas privadas sem caráter público. Infelizmente foi essa questão, foi essa alternativa que eu marquei no gabarito lá na prova. Eu não percebi aquela pegadinha. Fiquei procurando a alternativa certa, fiquei procurando e falei, não é possível. Essa questão vai ser anulada. Na minha cabeça, foi isso que eu pensei na hora, mas não. A letra correta, a alternativa correta era a letra A, tá? E essa aqui realmente está errada. Por quê? Porque o habeas data realmente serve para acesso e serve para retificação de informações contratuais. É verdade, qualquer informações, porém de caráter público, Vou até pegar aqui, olha, o habeas data, olha só. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, isso aqui é importante, a pessoa do impetrante, constantes de registros
ou de bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Tá? Então aqui realmente essa alternativa está errada. Letra E. São sempre gratuitas a ação de habeas corpus e mandado de segurança. Aqui já está errado, porque a Constituição não fala que o mandado de segurança é gratuito. Ela fala que são gratuitas as ações de habeas corpus e as ações de habeas data, e aquelas também que são necessárias para o exercício da cidadania, tudo bem? Isso ela fala, quer ver? Observa aqui, são gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei, o registro de nascimento, a certidão de óbito, são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas datas e na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Aí sim, são realmente gratuitos, mas não fala que o mandado de segurança é gratuito. Aliás, o mandado de segurança, se eu não me engano, ele é caro, tá? Ele é caro. Então aqui a alternativa correta é a letra A, beleza? Vamos lá. Uma questão que caiu para oficial de defensoria da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, concurso 2023, Banca Vunesp. Considere que os moradores de um bairro pretendem criar uma associação com o objetivo de promover atividades educativas para as crianças em idade pré-escolar, bem como intermediar as reivindicações da população local perante os órgãos do Poder Executivo e Legislativo. A respeito da criação e do funcionamento dessa associação, com base na Constituição Federal, é correto afirmar que... Então vamos lá, falou que vai criar uma associação. Vamos lá. A associação poderá ter a finalidade de promover a segurança do bairro e assim executar atividade paramilitar. Olha, paramilitar, isso aqui é justamente uma proibição. É plena a liberdade de associação para fins lícitos. Então, uma associação para fins lícitos, a sua criação é o quê? Plena. É plena a liberdade de associação. Porém, é vedada aquela de caráter paramilitar. Então, está errada a letra A. A criação de associação deverá ser precedida de autorização do município. Veja, essa autorização do município não é necessária. Vamos continuar lendo aqui sobre associações. A criação de associações e, na forma da lei, as de cooperativas independem da autorização estatal, independem de autorização do Estado, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, além do Estado não precisar autorizar, também ele não deve interferir no seu funcionamento. É vedada essa interferência. Então, a letra B está errada. Letra C. Caso seja expressamente autorizada, a sociedade terá legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Aqui é verdade, tá? A letra C está certa justamente por isso, porque a associação ela pode representar os seus associados, tanto judicial como extrajudicialmente. Só que precisa de autorização expressa, não pode ser autorização tácita, deve ser a autorização expressa. Olha o que fala aqui. Aqui, olha. As entidades associativas, aqui mesmo, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, olha o texto da Constituição, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, mas somente quando elas são expressamente autorizadas. Se não forem expressamente autorizadas, não vão poder representar os seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Portanto, não vale a autorização tácita. A autorização deve ser expressa. Letra D.
caso venha a desviar sua finalidade e realizar atividades ilícitas, a associação poderá ser compulsoriamente dissolvida por ato do Poder Executivo. Por que isso aqui está errado? Pessoal, uma associação ela só pode ser compulsoriamente dissolvida, veja que ela será dissolvida, ela deixará de existir somente nos casos de decisão judicial transitada em julgado, tá? Precisa de uma decisão judicial transitada em julgado. Deixa eu pegar isso aqui para vocês aqui, olha. Precisa de decisão judicial transitada em julgado, tá bom? Então não basta um ato do Poder Executivo para dissolver uma associação. Agora, para suspender as atividades de uma associação, não precisa que haja uma decisão judicial com trânsito em julgado. Pode ser qualquer decisão judicial. Agora, para dissolver compulsoriamente, precisa de decisão judicial com trânsito em julgado. Olha a letra E. Como os serviços beneficiarão os moradores do bairro, a associação poderá constituir contribuição que será compulsoriamente cobrada dos beneficiários diretos e indiretos do serviço. É claro que não, né? A pessoa não é obrigada a contribuir com essa associação. É lógico que não. Aliás, a pessoa não é nem obrigada a permanecer associado ou associar-se. A pessoa não poderá ser compelida, ninguém poderá ser compelido, olha aqui, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. E olha aqui, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, o primeiro caso é o caso de ser compulsoriamente dissolvidas. Essa aqui, ó, esse caso bem aqui, ó, de ser compulsoriamente dissolvida, é o primeiro caso, somente com o trânsito em julgado. E a pessoa não é obrigada a associar-se ou permanecer associada, tudo bem? Vamos continuar aqui, então a letra E está errada. Porque aqui fala que a pessoa será compulsoriamente, olha aqui, olha, a associação poderá constituir contribuição que será compulsoriamente cobrada. Olha isso aqui, ó, compulsoriamente cobrada. Vamos pensar numa coisa. Se a pessoa ela não é obrigada a associar-se ou permanecer associado, será que ela poderá compulsoriamente pagar a contribuição? Se ela sequer é obrigada a se associar, essa pessoa ela não é nem obrigada a se associar. Ela não é obrigada a permanecer associada. Por que ela seria obrigada a compulsoriamente pagar uma contribuição? É claro que não faz sentido. Vamos para a questão de número 8. Caiu em 2023 também, Banca Vunesp. Vamos lá. Assinale a alternativa correta. Constitui um dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, dentre outros. Vamos ver. O repouso semanal remunerado, preferencialmente aos sábados, domingos ou feriados. Por que isso aqui está errado? Porque realmente o descanso semanal remunerado é um direito dos trabalhadores urbanos e rurais, mas é preferencialmente aos domingos, tá? Preferencialmente aqui, ó, aos domingos. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Realmente é um direito dos trabalhadores urbanos e rurais. A remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 70%. Aqui está falando da hora extra. Isso aqui é no mínimo em 50%. Está aqui, olha. Remuneração do serviço extraordinário superior em no mínimo 50%. Olha aqui, 50%. E não 70% como está falando aí, tá? Então aqui no caso o erro dessa questão é falar que é 70%. Na verdade aqui é 50%. A ação judicial quanto aos créditos resultantes das ações de trabalho com prazo prescricional de 10 anos, aqui já está errado, porque o prazo prescricional
é de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de prazo, até o limite, o prazo prescricional é de 2 anos, peço desculpas, o prazo prescricional é de 2 anos até o limite de 5 após a extinção do contrato de trabalho, não é isso? Deixa eu pensar aqui, o prazo prescricional é de 2 anos, agora eu não estou muito bem lembrado, mas isso aqui está errado, é claro que não é 10 anos, vamos pegar aqui na Constituição Federal, deixa eu pegar aqui, olha só, vamos lá, ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos, peço desculpas, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Quer dizer que se a pessoa ela foi demitida, por exemplo, ela foi demitida, não é só um exemplo aqui, não necessariamente demitida, pode ter pedido conta e tal, mas um exemplo, foi demitida, ela tem 2 anos para entrar com a ação e ela vai ter direito aos últimos 5 anos dos seus direitos trabalhistas. É isso que está dizendo aqui. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos, quer dizer, os últimos 5 anos a pessoa tem direito e ela tem o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho para requerer os seus direitos. Lembrando que quanto mais a pessoa demora a entrar na justiça, os 5 anos estão passando. É o prazo prescricional de 5 anos, tá? Então não quer dizer que hoje a pessoa entrou na justiça com a ação 2 anos depois que foi mandada embora. Então ela tem direito aos últimos 5 anos. Aqui, de certa forma, é como se ela tivesse perdido 2 anos, porque ela demorou 2 anos para entrar na justiça e conta 5 anos para trás, entendeu? Então, assim, o ideal foi demitido hoje, acha que foi prejudicado, já entra com a ação hoje mesmo, porque aí começa a contar os 5 anos de hoje para trás, né? Começa a contar o prazo de prescrição de 5 anos de hoje para trás. Se demora muito tempo para entrar, tudo bem, eu tenho 2 anos para entrar na justiça. Beleza, você tem 2 anos para entrar na justiça, só que você concorda que tem 5 anos de prazo prescricional e quanto mais você demora para entrar na justiça, o prazo prescricional de 5 anos ele está correndo? Então cuidado com isso aí, beleza? Letra D, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 21 anos, não, a menores de 18 anos. Então aqui está errado, porque esse prazo de proibição de trabalho perigoso ou insalubre é a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 14, salvo e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, 16 anos aqui, ó, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Então a lei mudou tudo aqui. A lei falou, a questão falou a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 21 anos, está errado porque é 18, e de qualquer trabalho a menores de 14, está errado porque é 16, salvo na condição de aprendiz a partir de 12, está errado também, porque na condição de aprendiz é a partir de 14, tudo bem? Olha aqui, ó. Proibição de qualquer trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Então essa questão aqui realmente está toda errada. Vamos para a alternativa E, que é a questão, que é o gabarito. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Realmente isso aqui está na Constituição, está aqui, olha, igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício e o trabalhador avulso, aquele que tem um trabalho permanente, e também o trabalhador avulso, que é aquele que tem um trabalho intermitente, não é um trabalho permanente. Vamos para a questão de número 9.
Nos termos da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, entre outros, nos termos seguintes. Isso aqui é verdade. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Já é o gabarito, meus amigos. Isso aqui é verdade. A prisão de qualquer pessoa realmente será comunicada ao juiz competente. Veja que não é a qualquer juiz, tá? Observe isso aqui, ó. Ao juiz competente, tá vendo? Porque se a alternativa falar a qualquer juiz, está errado. É ao juiz competente, a família do preso ou ainda a pessoa por ele indicada. De repente, o preso indica aí a pessoa do seu advogado. Ele fala, eu quero que o meu advogado seja avisado. E realmente será avisado. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo exigido apenas a autorização da autoridade competente. Essa questão está errada porque o direito pacífico à reunião sem armas em locais abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, ela não exige autorização, apenas o aviso. A pessoa vai avisar a autoridade competente, tá? Ela vai avisar que fará essa reunião, mas não precisa de autorização, tá? Olha só, todos podem reunir-se pacificamente. Olha aqui, a reunião deve ser pacífica, sem armas. Olha aqui, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião. Não pode frustrar uma reunião que já está acontecendo ou que foi convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, o aviso prévio é exigido, mas não a autorização. Por isso, a questão está errada. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção. Por que isso aqui está errado? Veja, a Constituição Federal realmente fala que o racismo é um crime inafiançável e o racismo realmente é um crime imprescritível, mas não é sujeito à pena de detenção, é a pena de reclusão. Por isso que está errado, porque não é detenção, é reclusão. Olha aqui, a prática do racismo constitui crime inafiançável e crime imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. E que lei é essa? Acredito que seja o Código Penal, né? Agora pode até ter uma outra lei específica, mas eu vou considerar aqui que é o Código Penal e a questão nem pede que você saiba qual é a lei. Vamos lá. Ninguém será preso senão em flagrante de delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade de polícia judiciária competente. É isso mesmo? Olha só, autoridade de polícia judiciária competente. Não é o juiz competente que faz isso? É o juiz competente, a não ser por ordem de autoridade judicial competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Aqui está errado porque não é a autoridade de polícia judiciária competente, não é. É a autoridade judicial competente que faz isso aqui. Cadê aqui? Ninguém será preso. Olha aqui, ó, será preso. Ninguém será preso senão em flagrante de delito ou por ordem escrita e fundamentada. A ordem precisa ser escrita, a ordem precisa ser fundamentada. Não pode ser uma ordem verbal, vai lá e prende. É uma ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Não é da polícia judiciária competente, é de uma ordem judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Agora, se existe um flagrante de delito,
aí é claro que a pessoa poderá ser presa, inclusive qualquer um pode dar voz de prisão no caso de flagrante de delito. A casa é asilo inviolável do indivíduo, é verdade. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo exclusivamente na hipótese de prestar socorro. Aqui está errado porque existem outras hipóteses. Flagrante delito, ordem judicial, nos casos aí, se for durante o dia, né? E não é só isso aí não, né? Olha só, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo, olha só as exceções, em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. É só lembrar que durante o dia precisa de determinação judicial e não confundir, achar que durante a noite, só porque tem uma determinação judicial, pode invadir a casa de alguém. Não pode. Por determinação judicial, necessariamente preciso, aí vou falar assim, que seja durante o dia, tá bom? Por isso, a nossa alternativa é a letra A, que nós marcamos ali. Vamos para a questão de número 10. Quanto aos direitos sociais previstos no artigo 7º da Constituição de 1988, é correto afirmar que é constitucional lei que vincule o valor do salário mínimo nacional à variação do preço da gasolina nos postos de combustíveis. É claro que isso aqui é inconstitucional, porque o salário mínimo não pode ser vinculado a uma situação dessa, né? Lá fala que o salário mínimo, né, que é vedada a sua vinculação para qualquer fim. Então vamos lá, salário mínimo. Olha, são direitos, né, dos trabalhadores urbanos e rurais, dentre outros, o salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender uma série de coisas, que é uma utopia, né? Vamos lá, as suas necessidades vitais básicas e as de sua saúde, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Então, uma lei que vincula o aumento do salário mínimo às variações do preço da gasolina, é claro que isso aí está errado. Cabe à legislação infraconstitucional, observadas as regras de competência, a disciplina da extensão aos servidores públicos e civis dos direitos sociais estabelecidos no artigo 7º do texto constitucional. Olha, eu não sei se essa alternativa B está certa. Eu vou ler as demais para tentar eliminar essa B. Fiquei com a pulga atrás da orelha aqui. Viola a Constituição Federal o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Também eu vou deixar passar. A Constituição não prevê o direito ao seguro-desemprego, então aqui está errado. O rol de garantias no artigo 7º da Constituição exaure a proteção jurídica aos direitos sociais e é claro que isso aqui também está errado. Agora, pessoal, realmente eu não sei não, essa questão aqui, tá? Sabe por quê? A letra B está errada. Sabe por que a letra B está errada? Porque a própria Constituição Federal, ela já estipula alguns direitos sociais aos servidores públicos. A própria Constituição Federal. Então eu fico com a letra C. Viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Vou falar que é a letra C. Sério mesmo, eu não sei. Essa aqui eu não sabia, mas era a letra B. Cabe à legislação infraconstitucional, observadas as regras de competência, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no artigo 7º da Constituição. Essa aqui
Eu realmente não sabia, tá? Vou procurar aqui para ver com vocês, tá? Só um instante, porque eu realmente... Então, pessoal, eu fiz uma pesquisa rápida aqui e eu vou pular essa questão porque ela tratava de um assunto mais jurisprudencial, tá? E no TJ São Paulo cai mais a parte ali da lei seca. E ali realmente era uma questão mais jurisprudencial, tá? E tem uma tese do STF que fala sobre isso. Então, se você quiser pesquisar sobre a questão depois, beleza. Ali era uma questão mais jurisprudencial. E até nos comentários aqui do Que Concurso, que eu não vou abrir, até para não derrubar o meu vídeo aqui, né? Derrubar o vídeo. É o Que Concurso derrubar o vídeo, porque quando a gente abre os comentários do Que Concurso, aparece ali o perfil de outros usuários, os comentários de outros usuários aqui. Eu não vou fazer isso. Mas dando uma olhada nos comentários aqui, eu vi que são teses do Supremo Tribunal Federal, como por exemplo até a súmula vinculante 6, que fala que não é inconstitucional o salário mínimo, o salário abaixo do mínimo para os praças em serviço militar inicial. Beleza? Então aí é uma questão jurisprudencial mesmo. Vamos para a questão de número 11 aqui. Beleza? Assinale a alternativa que reflete dispositivo constitucional diretamente vinculado à chamada garantia à liberdade de expressão. Vamos lá. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É essa, né? Garantia à liberdade de expressão. Olha, da pessoa se manifestar, a liberdade de expressão. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É justamente essa, tá certo. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Aqui é um outro direito, né? É a liberdade de crença, não é isso? Aqui, a pessoa não vai ser privada de direito por uma questão de crença, né? Algo desse tipo. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Aqui está falando da igualdade, o princípio da igualdade, né? Aí tem lá a igualdade formal e a igualdade material. A igualdade material é tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais, na medida das suas desigualdades, né? É assegurado a todos o acesso à informação, sendo vedado o sigilo da fonte. É vedado o sigilo da fonte? Não, acho que não, né? Garantido o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional, não é isso? Então essa letra D aqui está errada, porque quando necessário ao sigilo profissional, pode sim ter o sigilo da fonte, não é? É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Essa aqui que é a liberdade de crença, não é essa aqui não. Essa aqui, ninguém será privado de direitos políticos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Não é a liberdade de crença, não. A liberdade de crença é essa aqui. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Essa aqui que é a liberdade de crença. E essa aqui, o acesso à informação, eu acho que pode sim ter o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Deixa eu ver aqui. Ó, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Então, quando é necessário ao exercício profissional, é sim possível que haja o sigilo da fonte. Aqui falou que é vedado o sigilo da fonte. Não. Realmente, o sigilo da fonte, ele é vedado, é verdade. Ele é vedado o sigilo da fonte, mas ele é vedado quando necessário ao exercício profissional. Não é em todo e qualquer caso que é vedado o sigilo da fonte. O sigilo da fonte, a condição para que seja vedado o sigilo da fonte é quando vai ter o quê? A necessidade
do exercício profissional. Então, para que haja o pleno exercício profissional, pode ser vedado o sigilo da fonte, tá? Mas nesses casos, quando necessário, ao exercício profissional. Observemos, portanto, que é uma condição para que seja vedado o sigilo da fonte, é necessário o exercício profissional. Tudo bem? Questão 12. Dentre os remédios constitucionais está inscrito o direito de petição. Conforme prescreve a Constituição Federal, trata-se de um direito, o direito de petição. Vamos lá, que só pode ser validamente exercido no âmbito do Poder Judiciário? O direito de petição é claro que não. No âmbito do Poder Judiciário, no âmbito do Poder Executivo, no âmbito do Poder Legislativo. Vamos lá, é assegurado apenas aos cidadãos nacionais? Claro que não. O direito de petição é assegurado a qualquer pessoa. Exercitável por qualquer pessoa? Opa, está quase certo. Mediante o pagamento de taxas, está errado, porque não precisa do pagamento de taxas. Extensivo aos estrangeiros que residam no país há pelo menos 10 anos, a Constituição não fala isso, de estipular um tempo para que um estrangeiro exerça o seu direito de petição. E a letra E, assegurado a todos, independentemente do pagamento de taxas. É isso mesmo, direito de petição, independentemente do pagamento de taxa. O direito de petição, veja bem, são a todos assegurados, olha aqui, ó, são a todos assegurados, todos, quando fala todos, é todos, brasileiros, estrangeiros, cidadão, não cidadão, porque cidadão é aquele que está em pleno exercício dos direitos políticos, mas não importa, são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, independentemente, quer ver? Olha isso aqui, olha, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, tudo bem? Então, essa obtenção de certidões em repartição pública e esse direito de petição também aí, ó, independe do pagamento de taxas, tudo bem? Vamos continuar aqui. 13. Considere que Maurício é empregado sindicalizado da empresa ABC e foi eleito como suplente para o cargo de representação sindical. De acordo com o disposto na Constituição Federal, é correto afirmar que Maurício apenas pôde se candidatar, pois já estava sindicalizado há pelo menos 5 anos. Apenas pôde se candidatar, pois já estava sindicalizado há pelo menos 8 anos. O motivo, né? Ele pôde se candidatar porque ele cumpriu esse critério de estar sindicalizado há pelo menos 5 anos. Eu não sei se está certo. Vamos ver a letra B. Somente teria estabilidade caso tivesse sido eleito para o cargo de direção do sindicato. Ele foi eleito como suplente. Não, ele foi eleito como suplente. Ele pode sim. Ele tem sim estabilidade. Não pode ser dispensado até 2 anos após o final do mandato. Eu acho que é até 1 ano, tá? Essa questão eu considero ela difícil. Possui estabilidade no cargo adquirida no momento que foi eleito. Eu acho que é a partir do momento que ele se candidatou. Eu não tenho certeza. Vamos ver a letra E. Não pode ser dispensado até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave. Essa aqui me salvou, tá? A letra E me salvou, porque todas as demais eu estava em dúvida. Ainda bem que apareceu a letra E para me salvar aqui. Vamos lá. Eu vou pesquisar por suplente aqui, que eu acho que vai aparecer, tá? Suplente, olha só. É vedada a dispensa do empregado sindical. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura. A partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical. Não precisa ser apenas direção, pode ser representação sindical. E se eleito, ainda que suplente, olha, não precisa ser o titular,
pode ser o suplente, tá? E ser eleito, mesmo que seja suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Então aqui, olha, apenas pôde se candidatar, pois já estava sindicalizado há pelo menos 5 anos. Olha aqui não fala. Ó, é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato. Então ali não fala se precisava ter 5 anos ou 1 ano, quantos anos que fosse, para se candidatar a esse cargo, né? Então, eu acho que é isso que tornou a alternativa A errada. Somente teria estabilidade caso tivesse sido eleito para o cargo de direção do sindicato. Olha o que fala aqui, ó, direção ou representação. Observe essa seta que eu vou puxar aqui, ó, direção ou representação. Não apenas direção, também representação. Por isso aqui está errado, porque não precisa ser necessariamente direção, pode ser representação sindical. Vamos ver a letra C. Não pode ser dispensado até 2 anos após o final do mandato. Essa aqui está errada, porque nós vimos que ele realmente não pode ser dispensado, mas até 1 ano após o final do mandato. A letra D. Possui estabilidade no cargo adquirida no momento em que foi eleito? Não, adquirida a partir do registro da candidatura. A partir do registro da candidatura, já adquiriu a estabilidade. Não pode ser dispensado até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave. Isso é verdade. 14. Suponha que João cometeu um crime e, após o trâmite regular do processo, foi considerado culpado e, consequentemente, condenado a cumprir a pena. De acordo com o disposto no artigo 5º da Constituição Federal, é correto afirmar que a pena imputada a João poderá ser de morte? Não, de morte não pode, salvo o caso de guerra declarada. Aqui não é o caso de guerra declarada, então não pode. Caráter perpétuo? Também não. Trabalhos forçados? Também não. Interdição de direito? Sim. Banimento? Não. Então não existe pena de morte, salvo no caso de guerra declarada, conforme o disposto no artigo 84, inciso 19, né? Letra B, caráter perpétuo. Não existe essa pena de caráter perpétuo, não importa qual é o crime. Aqui falou caso tenha cometido crime de racismo, claro que não. Trabalhos forçados, também não. Interdição de direito, sim. Agora, banimento, também não. Interdição de direito, sim. Banimento, não. 15. Aparecido de Souza é praticante de tiro esportivo e entusiasta do direito ao porte de armas. Certo dia, Aparecido tem a ideia de organizar, por meio das redes sociais e sem comunicação prévia às autoridades, manifestação no centro da cidade para angariar apoio à criação de uma associação civil a ser formada por praticantes de tiro esportivo com o objetivo de servir como força de segurança alternativa às forças policiais e militares do Estado brasileiro. Então nós já entendemos que isso aqui se trata de uma associação paramilitar. Isso aqui é vedado. Os manifestantes estão sendo convidados a comparecer armados à manifestação. Sobre essa situação hipotética e com base na Constituição Federal, é correto afirmar que é plena a liberdade de associação, motivo pelos quais as autoridades não podem se opor à realização da referida manifestação, ainda que sejam contrários às reivindicações. Olha, está tudo errado, está tudo contrário à Constituição Federal. Eles vão se manifestar armados, sem avisar a autoridade competente, formando uma associação paramilitar. Está tudo errado isso aqui. Está tudo contra a Constituição Federal. As autoridades não poderão se opor? É claro que poderão se opor. Está tudo errado. Não tem aviso prévio. Vão se manifestar armados. É associação paramilitar. Não, está tudo errado. A segunda emenda à Constituição
assegura o direito a todo cidadão ao porte de arma de fogo, motivo pelo qual não pode... Eu nem sei que segunda emenda é essa, eu só sei que isso aqui está errado. É necessária prévia autoridade das autoridades públicas, isso aqui é verdade, para a realização de manifestação em local público, é verdade, ainda que a manifestação seja pacífica, motivo pelo qual a manifestação não poderá ser realizada. Isso aqui é verdade. Vamos ver a letra E. A garantia constitucional à livre associação não alcança as associações de fins ilícitos, sobretudo a de caráter paramilitar. Isso aqui é o gabarito. Agora deixa eu só entender por que a letra D está errada. É necessária prévia autorização das autoridades públicas. Aqui está errado. Aqui está errado porque, por mais que esteja tudo errado lá em cima, é associação paramilitar, o pessoal está armado, o pessoal não comunicou, mas não precisa da prévia autorização. O que fez aqui ficar errado, ó, foi esse negócio aqui, ó, da prévia autorização. Por mais que eles estejam tudo errado, não precisava dessa autorização prévia. Se eles estivessem tudo certinho, precisava da comunicação, do aviso, de comunicar, de avisar, mas não precisava da autorização. O que fez a letra D ficar errada foi dizer que precisava de autorização. João, mas estava tudo errado. Sim, estava tudo errado, mas um erro não justifica outro erro. Não precisa de autorização, precisa avisar, precisa comunicar. Está tudo errado a manifestação, o motivo pelo qual a questão, o gabarito é a letra E, é que a letra E está certinha. Ó. A garantia constitucional à livre associação não alcança as associações de fins ilícitos. Olha, não alcança mesmo não, tá? Essas aqui de fins ilícitos, sobretudo as de caráter paramilitar, ou seja, principalmente, né, ainda mais, sobretudo, mormente, principalmente essas de caráter paramilitar. Essas aqui é que não pode mesmo de jeito nenhum. TJ São Paulo 2021, escrevente técnico judiciário. É um dos direitos constitucionais dos trabalhadores urbanos e rurais. Veja, é um dos direitos, não apenas esse, mas um dos direitos. Relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária, com ou sem justa causa. Aí não, né? Se for com justa causa, não tem essa relação de emprego protegida contra despedida arbitrária com justa causa. Aqui está errado porque falou com ou sem justa causa. Ora, se existe a justa causa, não vai ter essa proteção do emprego com justa causa, porque senão a pessoa vai fazer o que ela quiser, né? Participação nos lucros ou resultados vinculada à última remuneração, realmente existe esse direito de participação nos lucros ou resultados, mas é desvinculada. Essa participação é desvinculada da remuneração. Assistência gratuitas aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. É verdade, aqui é o gabarito, né? Isso aqui é o gabarito. Letra D, jornada de 8 horas para o trabalho realizados em turnos ininterruptos de revezamento? Não, aqui é jornada de 6 horas, porque o turno é ininterrupto. Jornada de 6 horas para turnos ininterruptos. Vou até copiar isso aqui e pesquisar lá no PDF. Olha. Jornada de 6 horas para turnos ininterruptos. Olha aqui, olha. Jornada de 6 horas. 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento. Jornada de 6 horas. Não é uma jornada de 8 horas. Jamais, né? Jornada de 6 horas. Quer dizer, na teoria, jamais, né? Na prática, eu não sei. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 180 dias. Aqui está errado, porque o texto constitucional fala da duração de 120 dias, tá?
120 dias. Realmente, algumas empresas dão 180 dias, tá? Mas aí, pessoal, não é porque está na Constituição, né? É salário. Deixa eu ver aqui, pessoal, por que não tô achando isso aqui? Deixa eu colocar sem prejuízo. Olha aqui. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Então, se a gestante, ela ganha, a pessoa ali, a mulher gestante ali no caso, né? Mas olha, eu falei assim, a mulher gestante, pessoal, mas saindo aqui da letra da Constituição, o STF ele entende que, vamos supor, um casal gay tem direito ao salário maternidade, tá? Quando eu falei assim, a mulher gestante, não me leve a mal nesse sentido, tá? Porque o STF já considera, para fins de salário maternidade, vamos supor, tem um casal gay, adota ali a criança, tem direito ao salário maternidade, beleza? Estou falando aqui do jeito como está na Constituição Federal, tudo bem? Tranquilo? Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu sou uma pessoa livre de todo e qualquer tipo de preconceito. Todo e qualquer tipo de preconceito. Só que na Constituição fala licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. E nós estamos tratando aqui da letra da lei, questões ao pé da letra, questões de acordo com a lei seca. Agora, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, não necessariamente ali a mulher gestante, sabe? Se adota uma criança, tem direito ao salário maternidade, beleza? Deixa eu continuar aqui. O 17, questão 17. Considerando o disposto na Constituição Federal, assinale a alternativa que aponta uma situação que, em tese, viola um dos direitos ou garantias individuais do cidadão brasileiro. Ela quer uma alternativa que viola, que vai contra a Constituição Federal. Ordem emanada de juiz que determina à polícia que seja efetuada a escuta telefônica de um réu em processo civil de reparação de danos. Ora, se há uma ordem judicial, não há ilegalidade aqui, tá? Ordem de prisão civil por dívida do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Também não há nenhuma ilegalidade, nenhuma inconstitucionalidade. Policial sem mandado adentra em domicílio durante a noite sem consentimento do morador para efetuar a prisão em flagrante. Aqui está errado, não está? Deixa eu ver aqui. Ah, não, aqui não está errado não. Desculpa, porque aqui é uma prisão em flagrante. Me desculpa, tá? Acho que eu já estou cansado já. Vamos lá. Ordem emanada de um juiz. Essa aqui que está errada. Essa aqui que está errada, eu peço desculpas. É a letra A que está errada. E por que está errada, João? Porque só pode ser em processo penal ou instrução processual penal. Processo criminal pode ser em processo criminal. Instrução processual penal, isso aqui. Em processo civil não pode. Não pode violar uma escuta telefônica, não pode existir uma escuta telefônica para processo civil. Até pode, quando se trata de processo penal ou instrução processual penal. Então, por isso, aqui viola é a letra A. Eu peço desculpas aqui, foi vacilo mesmo da minha parte. Aqui viola é a letra A. É instrução processual penal, processo penal e instrução processual penal. Realmente essa aqui é a que está errada. E a letra C não está errada, João? Não está. Porque houve essa violação do domicílio à noite para efetuar uma prisão em flagrante. Olha aqui, ó, prisão em flagrante ou flagrante delito. Está na Constituição Federal, flagrante delito. Então aqui não tem nada de errado. Mandado judicial de prisão cumprido de cumprimento
cumprido por policiais, de efetivamente cumprido, né? Cumprido por policiais civis às 9 horas dentro da residência do réu. Aqui está certo, porque foi durante o dia, o mandado judicial durante o dia, ordem judicial durante o dia, está certo. Suspensão das atividades de associação civil de fins ilícitos por decisão judicial em caráter liminar. Aqui também está certo, não existe inconstitucionalidade, não viola a Constituição, porque foi apenas a suspensão. O que não poderia acontecer aqui, por uma simples decisão judicial, era a dissolução da associação. A dissolução da associação precisa de uma decisão judicial com trânsito em julgado, mas aqui não é a dissolução da associação, aqui é a suspensão da associação. Aqui pode ser por qualquer decisão judicial, não precisa ser com trânsito em julgado, a não ser que fosse a dissolução. A letra D, não há violação, porque o mandado judicial, essa aqui é a letra D, o mandado judicial aqui, olha, foi cumprido durante o dia com ordem judicial. A letra C está certa, por quê? Porque houve uma prisão em flagrante, foi à noite, foi sem mandado judicial, mas foi prisão em flagrante. A letra B está certa, porque foi uma ordem de prisão civil por dívida do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Se fosse do depositário infiel, aí estaria errada, porque tem uma tese aí do Supremo Tribunal Federal, mas ainda assim está na Constituição, tá? A do depositário infiel. E a letra A é o gabarito, porque quer uma que viola os direitos individuais do cidadão. Essa aqui viola, porque essa escuta telefônica, ela realmente pode acontecer por uma ordem judicial no processo penal ou instrução processual penal. Não poderia ser aqui no processo civil, tem que ser processo penal ou instrução processual penal. Eu vou até pegar aqui para vocês, olha. Olha aqui, ó. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso. Qual é o último caso? As comunicações telefônicas. Por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então ali falou de processo civil, fez a questão ficar errada, porque falou de processo civil. Pessoal, eu ia responder 50 questões com vocês, mas o raciocínio já está falhando. Nesse momento, 00:28, olha aqui, ó, 00:28, estou cansado já, vou parar por aqui. Um grande abraço, obrigado se você ficou até aqui comigo. Valeu, pessoal, grande abraço.